O calor sufocava antes das 8 da manhã. No canteiro da BR-163, uma escavadeira Komatsu PC-210 permanecia imóvel, quase 24 toneladas de aço inútil. Sem ela, a obra travava. Sem a obra, prazos explodiam. Hélio Montenegro, mecânico-chefe, 55 anos, 3 décadas de experiência, observava a máquina com autoridade incontestável. O diagnóstico era claro: falha estrutural grave. A solução inevitável: substituição completa do conjunto eletrônico e hidráulico. Cara, não tem jeito, declarou Hélio. É troca ou nada. Carlos Neves, engenheiro responsável, assentiu enquanto conferia números no tablet. Estava prestes a autorizar o pedido quando o celular vibrou. A sede. Quando voltou, o clima mudou. Se não houver comprovação técnica nos próximos 15 minutos, o pedido sai automaticamente. Uma vez enviado, não tem volta. O relógio começou a correr. Foi então que Luísa Alves surgiu. 21 anos, magra, macacão manchado de óleo. Ela caminhou até o grupo com um kit de ferramentas e expressão serena demais para alguém tão jovem. Posso verificar a máquina antes de fecharem o pedido? Hélio franziu a testa. Quem chamou você? Seu Mauro. Ele disse que talvez eu pudesse ajudar. Hélio soltou um riso seco. Ajudar? Menina, isso aqui é obra grande. Não é oficina de bairro. A máquina já foi diagnosticada por gente com experiência. Um engenheiro riu baixinho. Luísa sentiu o peso da humilhação pública. Não era a primeira vez. Crescera ouvindo que mulher não entendia de máquina, que gente nova não tinha valor sem diploma. Por um instante, considerou ir embora. Então lembrou da voz de seu Joaquim Alves, seu avô, mecânico autodidata. Máquina não mente, Luísa. Quem mente é diagnóstico apressado. 15 minutos é suficiente para uma leitura de módulo, disse ela. Se eu estiver errada, saio e não volto. Carlos ergueu a mão. Deixa ela tentar. Temos 13 minutos. Luísa conectou seu scanner ao módulo de controle. Dados começaram a surgir. Códigos de erro, muitos, genéricos. Luísa, deixa eu te ajudar, disse um operador jovem. Ele tocou em um cabo. Sem querer, desconectou o scanner. A tela apagou. Tudo zerou. Não! Luísa tentou segurar, mas era tarde. Hélio balançou a cabeça satisfeito. Viu? Não é tão simples. 8 minutos, avisou Carlos. Luísa reconectou o cabo, mãos firmes, coração acelerado. A segunda leitura começou. Desta vez, ela focou nos dados intermitentes, aqueles que surgiam e desapareciam rápido demais. Ela viu o padrão. É o sensor de posição, murmurou. O quê? Carlos se aproximou. Não é falha estrutural. É um sensor de posição do virabrequim afetado por vibração. Ele manda sinais inconsistentes. O sistema trava tudo, mas o conjunto está intacto. Silêncio. Hélio deu um passo à frente. Você está dizendo que eu errei? Eu estou dizendo que o sistema enganou o diagnóstico. Acontece. Você tem certeza? Perguntou Carlos. Luísa hesitou. Certeza absoluta? Não. Confiança técnica? Sim, tenho. 5 minutos. Foi quando Luísa fez a aposta. Se eu estiver errada, saio do canteiro agora. Se eu estiver certa, vocês economizam uma fortuna. Alguém começou a gravar com o celular. Carlos acenou. Faz o reparo. Luísa localizou o sensor. Removeu-o e instalou o substituto. Peça simples. Barata. Recalibrou o módulo. Pronto. Então liga, disse Hélio. Humano. O silêncio era subiu pesado. Na cabine, girou a chave. Por um segundo eterno, nada aconteceu. E então o motor rugiu. Se você quer descobrir como essa história vai mudar tudo, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Ninguém comemorou. O motor funcionava, mas todos esperavam a falha retornar. Luísa desceu da cabine. O suor não era só do calor. Quanto tempo ela precisa funcionar para você acreditar? Perguntou Luísa. Meia hora.
disse Carlos. Se não falhar, cancelo o pedido. A escavadeira operou. 5 minutos. 10, 15. Luísa permaneceu ao lado da máquina, tensa. Aos 20 minutos, Hélio se aproximou. De onde você aprendeu isso? Meu avô. Ele consertava caminhões em postos de estrada. Dizia que máquina fala, só precisa prestar atenção. Hélio assentiu devagar. Aos 30 minutos, Carlos cancelou o pedido. Alguns aplaudiram, mas Hélio apenas disse: "Você teve sorte", e se afastou. Carlos não ofereceu aperto de mão, apenas disse "bom trabalho" e voltou ao escritório. Luísa guardou suas ferramentas. Estava cansada, não do esforço físico, do esforço de provar. Naquela noite, sozinha, ela pensou no avô. Não é sobre eles acreditarem, Luísa. É sobre você não parar de fazer o que é certo. No dia seguinte, a escavadeira funcionava perfeitamente. Ninguém mencionou o ocorrido. Era como se nada tivesse acontecido. Mas alguns operários começaram a cumprimentá-la. Olhares rápidos. Reconhecimento silencioso. 3 dias depois, Luísa ouviu vozes alteradas perto do refeitório. Um grupo assistia a um vídeo no celular. Quando ela se aproximou, o silêncio caiu. O que é? Um operário virou o celular. Era a cena, a aposta. Tudo gravado. Mais de 1000 visualizações. Quem postou isso? Ninguém respondeu. Já está na internet, disse um deles. Não tem como voltar atrás. Luísa sentiu o estômago apertar. Não era vaidade. Era controle. Era tornar-se símbolo antes de ser profissional. Naquela tarde, Carlos a chamou. A empresa viu o vídeo e não está satisfeita. Eu não autorizei. Eu sei, mas está público. Isso questiona processos internos, expõe falhas. Qual a solução? A empresa quer controlar a narrativa. Pediram para você não falar sobre isso publicamente. E se eu recusar? Então você vira um problema. E problemas não ficam em canteiros federais. Luísa assentiu. Não concordou. Apenas entendeu. Carlos pegou um papel. A sede quer te fazer uma proposta. Luísa pegou o papel. Era uma proposta formal de contratação. Coordenadora técnica de manutenção. Salário 3 vezes maior que qualquer coisa que já recebera. Benefícios. Vínculo formal. Tudo o que deveria ser uma vitória. Mas havia uma cláusula no final. Em letras miúdas, mas claras, a contratada compromete-se a não divulgar informações técnicas internas, processos ou incidentes relacionados à operação, sob risco de rescisão imediata. É para me calar, disse Luísa sem erguer os olhos do papel. Carlos não respondeu de imediato. É para te proteger e proteger a empresa. Proteger de quê? Da verdade? Da exposição desnecessária. Luísa colocou o papel sobre a mesa. Eu preciso pensar. Tem 24 horas, disse Carlos. Depois disso, a proposta expira. Luísa saiu do escritório com a sensação de estar sendo comprada. Não era sobre o dinheiro, era sobre o preço, o silêncio. Naquela noite, ela ligou para a única pessoa que sempre soube ouvi-la. Seu avô estava doente, internado em um hospital público há 3 semanas. A voz dele saía fraca, mas a lucidez permanecia intacta. Me ofereceram um cargo, vô. E você não está feliz. Tem uma cláusula. Querem que eu não fale sobre o que aconteceu. Silêncio do outro lado. Depois, a voz rouca. Luísa, você já viu jacaré nadando contra a correnteza? Não, porque jacaré não é burro. Ele sabe que não adianta. Mas também não fica parado. Ele espera, escolhe o momento. E quando a correnteza vira, ele nada mais rápido que todo mundo. Luísa sorriu, mesmo com os olhos marejados. Você está dizendo para eu aceitar? Estou dizendo para você não confundir estratégia com derrota. Ela desligou e olhou para o papel novamente. Não era o trabalho dos sonhos. Não era reconhecimento genuíno. Mas era uma porta. E portas podem ser abertas de dentro.
No dia seguinte, Luísa assinou o contrato. A notícia se espalhou pelo canteiro em poucas horas. Alguns operários parabenizaram, outros apenas observaram em silêncio. Hélio não disse nada, apenas continuou seu trabalho, como se nada tivesse mudado. Mas algo havia mudado. Luísa agora tinha autoridade formal, e isso incomodava. Nos primeiros dias, ela tentou estabelecer novos procedimentos. Diagnósticos eletrônicos antes de substituições caras. Checagens preventivas baseadas em dados reais, não apenas em tempo de uso. A resistência foi imediata. Sempre fizemos assim, era a resposta padrão. E sempre funcionou, completava outro. Hélio, especialmente, tornava-se um obstáculo silencioso. Não confrontava diretamente, apenas esquecia de informar sobre problemas, ou resolvia questões sem consultar, ou desviava conversas quando Luísa tentava implementar mudanças. Era sabotagem educada, invisível, mas eficaz. Carlos observava de longe. Não interferia, não apoiava, apenas garantia que a obra não parasse. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo explodiu. Uma pá carregadeira apresentou falha no sistema hidráulico. Hélio diagnosticou vazamento interno e pediu substituição completa do conjunto. Luísa pediu para revisar o diagnóstico. Não precisa, disse Hélio sem olhar para ela. Já sei o que é. Eu sei, mas agora o protocolo exige dupla checagem. Protocolo novo, feito por quem tem 6 meses de canteiro. O silêncio caiu pesado. Outros mecânicos observavam. Luísa sentiu o sangue subir, mas controlou a voz. Não é sobre tempo, é sobre método. Método que atrasa serviço. Método que evita desperdício. Hélio finalmente a encarou. Você acha que porque acertou uma vez, sabe mais que todo mundo? A frase ecoou. Não era raiva. Era desprezo acumulado. Luísa respirou fundo. Eu acho que todos podemos errar. Inclusive você, inclusive eu, e por isso existe checagem. Hélio jogou a ferramenta no chão e saiu. Carlos apareceu minutos depois. O que aconteceu? Ele se recusou a seguir o protocolo. E você insistiu. É meu trabalho. Carlos suspirou. Luísa, você precisa entender uma coisa. Autoridade no papel é diferente de autoridade na prática. Hélio tem 30 anos de canteiro. Você tem 6 meses. Se você quer que ele te respeite, precisa conquistar isso, não impor. E como eu conquisto sem exigir que as regras sejam seguidas? Escolhendo suas batalhas. Luísa sentiu a frustração apertar o peito. Não era sobre ego. Era sobre competência sendo medida por tempo de serviço, não por resultado. Ela verificou a pá carregadeira sozinha. O diagnóstico de Hélio estava errado. Não era vazamento interno, era um anel de vedação gasto, peça simples, troca rápida. Mas se tivessem seguido a recomendação dele, teriam parado a máquina por 3 dias e gastado 20 vezes mais. Luísa fez o reparo. Testou. Funcionou. Quando Hélio voltou e viu a máquina operando, o rosto dele endureceu. Mas ele não disse nada. Apenas virou as costas e foi embora. Naquela noite, Luísa recebeu uma mensagem anônima no celular. Cuidado, tem gente que não quer você aqui. Ela bloqueou o número, mas a mensagem ficou na cabeça. Não era paranoia, era realidade. Ela havia se tornado uma ameaça, não ao trabalho, mas ao sistema que permitia erros passarem despercebidos, desde que viessem das pessoas certas. E sistemas não morrem fácil. A semana seguinte foi tensa. Hélio mal falava com Luísa. Outros mecânicos seguiam o exemplo. Nas reuniões, suas sugestões eram recebidas com silêncios longos e olhares evasivos. Carlos mantinha distância, não apoiava, não confrontava. Apenas garantia que a produção continuasse. Foi numa terça-feira que o verdadeiro problema surgiu. Uma escavadeira apresentou falha elétrica grave. O painel de controle piscava erraticamente. O motor ligava e desligava sozinho. Era perigoso e urgente.
Luísa foi chamada. Quando chegou, Hélio já estava lá com 2 mecânicos. Preciso isolar o circuito, disse Luísa. Já fizemos isso, respondeu Hélio seco. É falha no módulo central. Precisa trocar. Luísa observou os sintomas. Algo não batia. Posso verificar? Já verificamos. Hélio, eu só quero confirmar antes de pedir a peça. São 48 horas paradas. Ele cruzou os braços. Você não confia no meu diagnóstico? A armadilha estava montada. Se ela insistisse, seria desrespeito. Se aceitasse, assumiria o risco. Não é sobre confiança. É sobre protocolo. Protocolo que você inventou. Luísa respirou fundo. Protocolo que a empresa aprovou. Hélio deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante. A empresa aprova muita coisa. Nem tudo funciona na prática. Os outros mecânicos observavam em silêncio. Ninguém interferia. Luísa tomou uma decisão. Eu vou verificar. Se você estiver certo, eu assino o pedido agora mesmo e assumo a demora. Se eu estiver certa, revisamos o diagnóstico juntos. Hélio hesitou. Então assentiu, mas o olhar dizia: você vai se arrepender. Luísa conectou o scanner. Os dados eram confusos, sobrepostos, mas havia um padrão. Os erros surgiam sempre após vibração específica. Não era o módulo central. Era interferência no cabeamento, provavelmente causada por um cabo solto tocando estrutura metálica. Ela seguiu o caminho do chicote elétrico. Ali, um ponto de fixação quebrado. O cabo balançava livremente, encostando na estrutura a cada movimento da máquina. Curto-circuito intermitente. Achei, disse Luísa. Hélio se aproximou, olhou, mas não respondeu. Luísa refixou o cabo, isolou o contato, testou. O painel estabilizou. O motor operou normalmente. Pronto, sem necessidade de módulo novo. Hélio observou a máquina funcionar. Depois, sem dizer nada, virou e saiu. Um dos mecânicos ficou para trás. Você está fazendo ele parecer incompetente, disse a voz baixa. Eu estou fazendo o meu trabalho. Para ele é a mesma coisa. E se afastou. Luísa ficou sozinha no canteiro, observando a escavadeira operar. A vitória tinha gosto amargo. Novamente, naquela tarde, Carlos a chamou. Hélio pediu transferência. Luísa sentiu o estômago apertar. Por quê? Disse que o ambiente de trabalho mudou, que não se sente mais respeitado. Ele errou 2 diagnósticos seguidos, Carlos. 2. E se recusa a revisar métodos. Eu sei, mas ele tem 30 anos de empresa, relacionamentos, credibilidade acumulada. E eu? Você tem 6 meses e uma reputação de quem veio para mudar tudo. Luísa cruzou os braços. Você quer que eu peça desculpas por estar certa? Eu quero que você entenda que estar certa não é suficiente se ninguém estiver do seu lado. O silêncio pesou. A transferência foi aprovada? Perguntou Luísa. Ainda não. Mas se você continuar isolando todo mundo, vai ficar aqui sozinha. E sozinha você não muda nada. Carlos saiu. Luísa ficou parada no escritório vazio. Ele tinha razão. Vitórias técnicas não construíam pontes, construíam muros. Ela precisava de uma estratégia diferente. Mas qual? A resposta veio de onde ela menos esperava. Seu Mauro, o operador que a chamara no primeiro dia, bateu na porta do container que servia de escritório. Posso entrar? Claro. Ele entrou, tirou o boné, ficou de pé. Vim te dar um conselho que ninguém pediu. Pode falar. Você está lutando errado. Luísa franziu a testa. Como assim? Você está tentando provar que sabe mais. Mas o que você precisa é fazer eles quererem aprender com você. E como eu faço isso? Mostrando que você não veio para tirar o lugar de ninguém, que você veio para somar. Mas é exatamente isso que eu estou fazendo. Não é o que eles veem. Eles veem alguém que chega, muda tudo e faz os veteranos parecerem ultrapassados. Luísa encostou na mesa. Então o que eu faço? Seu Mauro sorriu. Para de vencer sozinha. Começa a dividir as vitórias. Ele colocou o boné de volta e saiu.
deixando Luísa com uma pergunta que ela não sabia responder. Como dividir algo que ninguém quer receber? Luísa decidiu tentar algo diferente. Na manhã seguinte, quando um trator apresentou problema no sistema de freios, ela não foi sozinha. Chamou Hélio. Preciso da sua experiência nisso. Hélio a encarou com desconfiança. Você não precisa de mim. Já provou isso. Eu preciso sim. Sistema de freios em trator antigo não é minha especialidade, é a sua. Ele hesitou. Depois assentiu, ainda desconfiado. Trabalharam juntos. Luísa perguntava, ouvia, aprendia. Hélio diagnosticou o problema. Cilindro mestre com vazamento interno. Ele estava certo. Boa leitura, disse Luísa sincera. Hélio não respondeu, mas o ombro relaxou um pouco. Nos dias seguintes, Luísa repetiu a estratégia. Chamava mecânicos experientes para casos específicos. Dividia decisões, pedia opiniões. A resistência começou a diminuir. Não desapareceu, mas diminuiu. Até que aconteceu o imprevisto. Era uma sexta à tarde, quando uma retroescavadeira tombou parcialmente numa vala. Ninguém se feriu, mas a máquina ficou presa em ângulo perigoso. Precisava ser removida antes que chovesse e o terreno cedesse completamente. Carlos reuniu a equipe técnica. Precisamos tirar ela daí hoje. Qualquer solução? Hélio sugeriu usar 2 escavadeiras para puxar. Arriscado, mas possível. Outro mecânico propôs esvaziar o combustível para diminuir peso. Demorado. Luísa observou o terreno, o ângulo, a posição. Podemos estabilizar primeiro, disse. Colocar estacas metálicas embaixo da esteira, criar apoio temporário, depois usar uma escavadeira para puxar com segurança. Hélio franziu a testa. Vai demorar para posicionar as estacas. Menos que esperar o terreno secar, e mais seguro que puxar direto. Carlos olhou para Hélio. O que você acha? Hélio olhou para a máquina, depois para Luísa. Pode funcionar, mas precisa calcular bem o ponto de apoio. Então vamos fazer juntos, disse Luísa. Trabalharam lado a lado. Hélio calculou os pontos de apoio. Luísa coordenou o posicionamento das estacas. A equipe inteira se mobilizou. 2 horas depois, a retroescavadeira estava fora da vala. Intacta, sem danos. A equipe comemorou. Pela primeira vez, Luísa estava no meio da comemoração, não à parte. Carlos se aproximou. Bom trabalho, de vocês dois. Hélio assentiu. Não era amizade, mas era respeito começando a nascer. Naquela noite, Luísa recebeu uma mensagem de número desconhecido. Você não vai ganhar essa. Ela olhou para a tela. Pensou em responder. Depois apagou a mensagem e desligou o celular. Quem quer que fosse, não importava mais. Porque ela não estava mais lutando sozinha. No sábado, Luísa visitou o avô no hospital. Ele estava mais fraco, mas acordado. Como está a correnteza? Perguntou com um sorriso fraco. Mudando, respondeu Luísa, segurando a mão dele. Devagar, mas mudando. Então você está nadando certo. Ela sorriu, mas sabia que ainda havia batalhas pela frente. Na segunda-feira, ao chegar no canteiro, Luísa notou algo diferente. Um grupo de mecânicos discutia um problema numa pá carregadeira. Quando ela se aproximou, não houve silêncio constrangedor. Luísa, vem ver isso aqui, chamou um deles. Não estou conseguindo identificar esse ruído. Ela se aproximou. Ouviu. Diagnosticou. Rolamento do eixo. Precisamos trocar antes que quebre. Pensei nisso, mas não tinha certeza. Vamos confirmar juntos. E confirmaram. Juntos, pequenas mudanças, sutis, mas reais. Hélio observava de longe. Ainda mantinha distância, mas não mais hostilidade aberta. Carlos notou a diferença. Numa reunião privada com Luísa, ele disse: Você aprendeu rápido. Aprendi que estar certa não basta. Não, mas é um começo. Luísa assentiu. Sabia que a aceitação completa ainda estava longe, mas o muro começava a rachar.
E rachaduras, com o tempo, podem virar portas. A mudança era lenta, mas perceptível. Luísa começou a ser consultada antes das decisões, não depois. Mecânicos pediam segunda opinião sem constrangimento. Até Hélio, ocasionalmente, trocava informações técnicas com ela. Mas a paz era frágil. Foi numa quinta-feira que tudo quase desmoronou. Uma auditoria surpresa da sede chegou ao canteiro. 2 engenheiros de terno, pranchetas na mão, expressões fechadas. Vinham investigar os custos de manutenção que haviam caído nos últimos meses. Carlos os recebeu tenso. É rotina, disse ele à equipe. Respondam o que perguntarem, sem inventar. Os auditores passaram o dia analisando relatórios, conferindo máquinas, entrevistando pessoas. Quando chegaram em Hélio, a conversa foi longa e privada. Luísa observava de longe, inquieta. No final da tarde, os auditores chamaram Carlos, depois chamaram Luísa. No escritório improvisado, um deles foi direto ao ponto. Precisamos entender uma coisa. Nos últimos 3 meses, os custos de manutenção caíram 40%. Peças caras não foram requisitadas. Tempo de parada diminuiu. Como? Luísa explicou os novos protocolos, diagnósticos eletrônicos, checagens preventivas, análise de dados reais. O auditor anotava tudo. E antes? Por que não se fazia assim? Silêncio pesado. Porque seguíamos métodos tradicionais, disse Luísa cuidadosa. Métodos que custavam mais. Métodos baseados em experiência. Às vezes acertavam, às vezes não. O auditor olhou para Carlos. O senhor Montenegro afirma que esses protocolos novos foram impostos sem consulta adequada, que geraram conflito desnecessário, que a redução de custos pode comprometer segurança a longo prazo. Luísa sentiu o sangue gelar. Isso não é verdade. Todas as mudanças foram aprovadas pela engenharia. Nenhuma máquina foi liberada sem teste completo. Mas houve resistência da equipe técnica? Houve adaptação. O auditor fechou a prancheta. Vamos precisar de mais tempo para a análise. Retornaremos na próxima semana com conclusões. Quando saíram, Carlos explodiu. O que Hélio fez? Ele os convenceu de que você está cortando custos às custas de segurança, disse o engenheiro assistente que acompanhara a auditoria. Disse que métodos antigos são mais confiáveis, que a pressa em economizar pode causar acidentes. Luísa sentou, incrédula. Ele mentiu. Ele distorceu, corrigiu Carlos. E distorção bem contada vira verdade na sede. O que fazemos? Carlos respirou fundo. Nada, por enquanto. Qualquer movimento nosso pode parecer encobrimento. Então deixamos ele destruir tudo? Deixamos os dados falarem. Se os métodos são bons, vão se provar sozinhos. Mas Luísa sabia que dados não competem com narrativas bem construídas. Naquela noite, ela não dormiu. Revirou relatórios, conferiu cada máquina consertada, cada peça substituída, cada decisão tomada. Tudo documentado, tudo técnico, tudo correto. Mas seria suficiente? Na manhã seguinte, ao chegar no canteiro, Luísa encontrou Hélio sozinho perto da oficina. Ela se aproximou. Por que você fez isso? Hélio não fingiu surpresa. Fiz o quê? Você sabe. A auditoria. Ele cruzou os braços. Eu dei minha opinião técnica, profissional. Você mentiu. Eu disse o que eu acredito. Que métodos rápidos escondem problemas. Que cortar custos tem preço. Nenhuma máquina falhou, Hélio. Nenhuma. Os dados provam. Dados hoje. E amanhã, daqui a 6 meses, você tem certeza absoluta? Luísa hesitou. Certeza absoluta não existia em engenharia. Eu tenho confiança técnica, baseada em método, em análise, em resultado. E eu tenho experiência. 30 anos vendo o que acontece quando gente jovem acha que sabe tudo. Isso não é sobre idade, é sobre você não aceitar que errou. Hélio deu um passo à frente, a voz baixa mas cortante. Eu errei uma vez.
Você esfregou isso na cara de todo mundo. Agora vive das costas dessa vitória. Acha que isso te dá direito de mudar 3 décadas de processo? Me dá direito de fazer meu trabalho, que é exatamente o que você deveria estar fazendo. Hélio virou as costas. Vamos ver o que a sede decide. E se afastou, deixando Luísa sozinha com a certeza de que a guerra estava longe de terminar. Os dias seguintes foram tensos. A equipe se dividiu silenciosamente. Alguns mecânicos ficaram ao lado de Hélio, outros ao lado de Luísa. A maioria apenas abaixou a cabeça e continuou trabalhando, sem tomar partido. Carlos tentava manter a neutralidade, mas todos sabiam que a decisão final viria de cima, e quem tivesse o apoio da sede venceria. Luísa revisou cada relatório, conferiu cada máquina, documentou cada economia, cada tempo de parada evitado, cada diagnóstico correto. Os números eram irrefutáveis. Mas Hélio tinha algo que números não compravam: relacionamentos. Na terça-feira, um diretor da sede ligou para Carlos. A conversa foi curta. Quando desligou, Carlos chamou Luísa. Eles querem uma reunião presencial. Você, eu e Hélio, amanhã na sede. Para quê? Para decidir qual método será mantido daqui para frente. Luísa sentiu o peso da situação. Não era sobre técnica, era sobre política. E se eles escolherem o método antigo? Então você volta a ser técnica sem autoridade de decisão. Ou sai. À noite antes da reunião, Luísa não dormiu. Preparou a apresentação, organizou dados, ensaiou argumentos. Mas uma dúvida martelava. Será que estar certa bastava? Na manhã seguinte, viajaram juntos em silêncio. 3 horas de estrada até a sede em Cuiabá. A reunião aconteceu numa sala fria, com ar-condicionado forte e paredes brancas. 3 diretores do outro lado da mesa. Carlos, Luísa e Hélio de um lado. O diretor-geral foi direto. Precisamos entender o que aconteceu. Custos caíram drasticamente. Isso é bom. Mas houve relatos de conflito interno e possível comprometimento de segurança. Isso é ruim. Hélio falou primeiro. 30 anos de experiência, voz calma, segura. Argumentou que métodos tradicionais eram testados pelo tempo, que economia rápida poderia esconder falhas futuras, que a mudança abrupta desestabilizou a equipe. Falou por 15 minutos. Convincente, político, experiente. Depois foi a vez de Luísa. Ela apresentou os dados, máquinas funcionando, tempos de parada reduzidos, nenhuma falha grave registrada, diagnósticos eletrônicos comprovadamente mais precisos. Falou por 10 minutos, técnica, objetiva, factual. Quando terminou, o silêncio pesou. Um dos diretores perguntou: "E o conflito interno?" Luísa respirou fundo. Mudança gera resistência, sempre gera. Mas resistência não invalida método, invalida conforto. Hélio se mexeu na cadeira, mas não respondeu. Outro diretor perguntou: "Senhor Montenegro, o método novo causou alguma falha real? Algum acidente? Algum prejuízo concreto?" Hélio hesitou. "Não, ainda não." "Ainda não? Acredito que é questão de tempo." "Baseado em quê?" "Em experiência." O diretor-geral se inclinou na mesa. Experiência é valiosa, mas dados também são. E os dados mostram que o método novo funciona. Por enquanto. Ele olhou para Luísa. A questão é, você consegue manter esses resultados sem destruir a equipe? Luísa encarou o diretor. Consigo, se tiver apoio institucional e se todos seguirem os mesmos protocolos. Todos, incluindo o senhor Montenegro? Silêncio. Hélio finalmente falou, a voz baixa, mas firme. "Eu sigo protocolos que fazem sentido. Não sigo modismos." "Protocolo não é modismo", disse Luísa. "É padronização baseada em resultado." Hélio ia responder, mas o diretor ergueu a mão. "Chega. Vocês dois vão continuar trabalhando juntos e vão encontrar um meio termo." "Meio termo em método técnico?" perguntou Luísa. "Meio termo em ego", respondeu o diretor.
porque o problema aqui não é técnico, é humano. Ele se levantou. A decisão é a seguinte: os protocolos novos continuam, mas com supervisão mensal da sede. Qualquer falha grave, voltamos ao método antigo, e vocês dois vão trabalhar juntos na implementação. Não quero mais relatórios de conflito. Entendido? Carlos assentiu. Luísa assentiu. Hélio, relutante, também assentiu. A reunião terminou. Na volta, o silêncio no carro era ainda mais pesado. Ninguém tinha vencido completamente. Ninguém tinha perdido completamente. Era um empate forçado, insatisfatório, mas real. Quando chegaram no canteiro já era noite. Hélio desceu do carro sem dizer nada e foi embora. Carlos olhou para Luísa. Você ganhou a batalha técnica. Agora precisa ganhar a batalha humana. Como? Fazendo Hélio entender que vocês dois querem a mesma coisa. E o que é? Que as máquinas funcionem e que ninguém se machuque. Carlos saiu do carro e foi embora. Luísa ficou sozinha no escuro, com a certeza de que o mais difícil ainda estava por vir: transformar um empate em parceria. A semana seguinte foi estranha. Hélio e Luísa trabalhavam no mesmo espaço, mas em silêncio. Trocavam informações apenas quando necessário, nada além do essencial. A equipe observava, tensa. Todos sabiam que aquela paz era temporária. Foi numa manhã de segunda que o teste real chegou. Uma escavadeira grande, usada na frente de obra, apresentou falha crítica. O braço hidráulico travou no meio de uma operação. Perigoso, urgente. Carlos chamou os dois. Precisamos resolver isso hoje. Trabalhem juntos. Nenhum dos dois respondeu. Apenas seguiram para a máquina. Hélio fez a primeira análise. Checou pressão, mangueiras, válvulas. Nada óbvio. Luísa conectou o scanner. Os dados mostravam falha intermitente na válvula de controle direcional. É a válvula, disse ela. Pode ser. Ou pode ser o cilindro, respondeu Hélio. Os dados apontam a válvula. Dados podem mentir, principalmente em sistemas velhos. Luísa respirou fundo. Não ia começar outra guerra. Então vamos verificar os dois. Você checa o cilindro. Eu checo a válvula. E comparamos. Hélio hesitou. Depois assentiu. Trabalharam em paralelo. Luísa desmontou a válvula, encontrou desgaste interno. Hélio checou o cilindro. Estava intacto. Você estava certa, disse Hélio sem olhar para ela. Dessa vez, respondeu Luísa. Da próxima, pode ser você. Ele não respondeu. Mas algo no ombro dele relaxou. Trocaram a válvula. Testaram. A máquina voltou a operar. Quando terminaram, Hélio guardou as ferramentas devagar. Depois falou, a voz baixa. Você é boa no que faz. Luísa parou. Obrigada. Mas você precisa entender uma coisa. O quê? Para muitos aqui você não é só uma técnica boa. Você é a prova de que eles ficaram para trás. Luísa olhou para ele. E para você? O que eu sou? Hélio encontrou o olhar dela pela primeira vez. Um lembrete de que eu parei de aprender faz tempo. Ele pegou o kit de ferramentas e foi embora. Luísa ficou parada, processando. Não era pedido de desculpas, mas era reconhecimento. Pequeno, frágil, mas real. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou. Hélio não virou amigo, mas parou de ser inimigo. Passou informações, aceitou sugestões, trabalhou junto. A equipe notou e começou a relaxar. Carlos também notou. Vocês dois estão aprendendo, disse ele numa reunião. Bom sinal. Mas nem tudo era paz. Uma tarde, Luísa recebeu uma ligação do hospital. A voz da enfermeira era calma, mas o recado era pesado. Seu avô piorou. Você deveria vir. Luísa largou tudo e foi. A viagem foi uma névoa. Quando chegou, o avô estava consciente, mas fraco. Oi, vô. Ele sorriu fraco. Minha engenheira. Ainda não sou engenheira. É sim. Só falta o papel. Ela segurou a mão dele, sentindo o quanto estava fria. Você está ganhando lá? Perguntou ele. Tô tentando.
Não precisa ganhar. Precisa não desistir. Eu não vou desistir. Bom, porque você nasceu para isso. Para consertar o que está quebrado, máquina e gente. Ela sorriu com os olhos marejados. Você me ensinou bem. Não, você aprendeu bem. É diferente. Ele fechou os olhos, cansado. Vai, volta para o seu trabalho. Eu tô bem. Eu posso ficar. Não pode. Eles precisam de você lá. Luísa ficou mais 1 hora. Depois voltou, com o coração pesado e a certeza de que o tempo estava se esgotando. Quando chegou no canteiro, era noite, mas havia movimento. Algo tinha acontecido. Carlos a encontrou na entrada. Onde você estava? Hospital. Meu avô. O que houve? Problema sério. A escavadeira grande falhou de novo, mesma que consertamos ontem. O estômago de Luísa apertou. Como assim? O braço hidráulico travou, exatamente como antes. Ela sentiu o sangue gelar, mas trocamos a válvula, testamos, estava funcionando. E agora não está, e a sede quer explicações. Luísa correu até a máquina. Hélio já estava lá, com outros mecânicos. O que aconteceu? Perguntou ela. Não sei, respondeu Hélio, a voz controlada mais tensa. A válvula nova falhou. Ou tem outro problema que não vimos. Luísa conectou o scanner. Os dados eram confusos, erros sobrepostos. Nada fazia sentido. Isso não é possível. A válvula estava perfeita. Então você errou o diagnóstico, disse uma voz atrás dela. Era um dos mecânicos antigos. O tom não era acusação, era afirmação. Eu não errei, respondeu Luísa, mas a voz saiu menos firme do que queria. Hélio se aproximou. Talvez errou, mas agora precisa descobrir rápido, porque a sede está vindo amanhã de manhã. Luísa olhou para a máquina, depois para o scanner, depois para o céu escuro. E pela primeira vez desde que começou, ela não tinha certeza do que fazer. Luísa passou a noite inteira na máquina, desmontou a válvula nova, perfeita, sem defeitos. Checou o cilindro novamente, intacto, conferiu cada mangueira, cada conexão, cada sensor. Nada explicava a falha. Às 3 da manhã, Hélio apareceu com café. Encontrou algo? Não. E isso não faz sentido. Ele tomou um gole observando a máquina. Já pensou que talvez não seja hidráulico? O que mais seria? Os sintomas são claros. Sintomas enganam. Você mesma me ensinou isso. Luísa olhou para ele, cansada demais para discutir. Então, o que você sugere? Começa do zero. Ignora tudo que você acha que sabe. Era exatamente o que o avô diria. Luísa respirou fundo. Começou de novo. Desta vez, não olhou para os dados eletrônicos. Olhou para a máquina. Tocou, ouviu, sentiu. Movimento após movimento, checou cada parte do sistema, até que, ao testar manualmente o braço hidráulico, sentiu algo. Um arrasto sutil, quase imperceptível. Hélio, vem aqui. Ele se aproximou. Sente isso? Hélio testou. Franziu a testa. Travamento mecânico? Acho que sim. Desmontaram a articulação. Ali, um rolamento estava se desintegrando. Aos poucos, soltando partículas metálicas que contaminavam o fluido hidráulico. Não causava falha imediata, mas criava resistência progressiva que confundia os sensores. Por isso, a válvula nova não resolveu, disse Luísa. O problema nunca foi lá. E o scanner não detectou porque não era falha eletrônica, completou Hélio. Eles se entreolharam. Pela primeira vez, havia algo próximo de cumplicidade. Vamos trocar o rolamento, disse Luísa. Trabalharam juntos até o amanhecer. Quando a sede chegou às 8, a máquina estava operando perfeitamente. O diretor-geral desceu do carro, expressão fechada. Resolveram? Resolvemos, respondeu Carlos. Falha mecânica no rolamento. Não tinha relação com o diagnóstico anterior, mas tinha relação com o método incompleto, disse o diretor, olhando para Luísa. Scanner detecta eletrônica, não detecta mecânica básica.
Luísa sentiu a crítica, mas não recuou. É verdade. Por isso precisa de checagem visual também. Já estou revisando o protocolo. O diretor assentiu. Bom, porque confiança se ganha com acertos, mas se perde com repetições de erros. Ele entrou no carro e foi embora. Luísa sentou no chão, exausta. Hélio se aproximou. Você não errou, disse ele. Só foi incompleta. Dá no mesmo. Não. Erro é burrice, incompletude é aprendizado. Ela olhou para ele, surpresa com a gentileza inesperada. Obrigada. Não me agradeça. Me escuta. Você é boa, mas ninguém é completo sozinho. Nem você, nem eu. Ele estendeu a mão. Luísa apertou. Era o começo de algo. Não amizade, mas respeito mútuo. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou completamente. Hélio ensinou Luísa sobre verificações mecânicas antigas. Luísa ensinou Hélio sobre diagnósticos eletrônicos modernos. A equipe inteira notou. E começou a mudar também. Protocolos foram revisados. Agora incluíam tanto análise eletrônica quanto inspeção visual. O melhor dos dois mundos. Carlos observava satisfeito. Finalmente viraram time. Mas a paz durou pouco. Numa sexta à tarde, Luísa recebeu a ligação que temia. O avô havia falecido. Ela desmoronou. Carlos liberou imediatamente. Hélio, sem dizer nada, organizou uma vaquinha entre os operários para ajudar com o funeral. Quando Luísa voltou, uma semana depois, encontrou um envelope na mesa. Dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas. E um bilhete. Sentimos muito. A família é a gente que escolhe também. Não tinha assinatura, mas ela sabia de quem era. Hélio nunca mencionou, mas o olhar dele dizia tudo. Luísa voltou ao trabalho diferente, mais leve, mais humana e estranhamente mais forte. O canteiro também estava diferente. As pessoas conversavam com ela naturalmente, pediam opinião sem constrangimento. O muro havia caído. Mas uma nova tempestade se aproximava, e dessa vez seria a maior de todas. A tempestade chegou numa segunda-feira. A sede anunciou que o contrato da obra seria renegociado. Novos prazos, metas mais agressivas, cortes de pessoal. 20% da equipe seria dispensada. O canteiro entrou em pânico silencioso. Carlos reuniu os coordenadores. Precisamos aumentar produtividade sem aumentar custos. Quem tiver ideias, fale. Silêncio. Luísa respirou fundo. Podemos otimizar manutenção preventiva, reduzir paradas não programadas. Isso não vai economizar 20%, respondeu Carlos, mas vai evitar que cortemos mais gente depois. Carlos assentiu, mas a tensão permanecia. Nos dias seguintes, Luísa e Hélio trabalharam juntos num novo protocolo. Manutenções programadas nos fins de semana, checagens rápidas diárias, sistema de alerta antecipado para falhas. Funcionou, as paradas diminuíram, a produtividade aumentou. Mas não foi suficiente. A lista de demissões chegou na quinta-feira. Luísa leu os nomes. Seu Mauro estava lá, o operador que a chamara no primeiro dia. O homem que confiou nela quando ninguém mais confiava. Ela procurou Carlos. Tem que ter outro jeito. Não tem. É decisão da sede. Mauro tem 30 anos de empresa. Ele conhece essas máquinas melhor que qualquer scanner. E ganha salário de 30 anos. A sede quer cortar custos. Então corta de outro lugar. De onde? De você. Luísa parou. A pergunta não era retórica. Se for necessário, sim. Carlos a encarou. Você entende que isso não muda nada, né? Eles vão cortar de qualquer jeito e você vai perder seu cargo por nada. Não é por nada. É porque é certo. Carlos balançou a cabeça. Certo não paga conta, Luísa, mas ela já havia decidido. Naquela noite, escreveu uma carta à sede. Propôs redução do próprio salário em troca de manter Mauro e outros 2 operários experientes. Argumentou com dados. Produtividade, conhecimento acumulado, impacto a longo prazo. Enviou sem pensar 2 vezes. A resposta veio no dia seguinte. Negada. A justificativa era fria.
Decisões de pessoal não são negociáveis individualmente. Luísa sentiu a raiva subir. Não era sobre salário. Era sobre pessoas sendo tratadas como números. Procurou Mauro antes que ele soubesse da demissão oficial. Eu tentei impedir. Ele sorriu cansado. Eu sei. Obrigado. Não é justo. Nunca foi. Mas é assim que funciona. Não tinha que ser. Mauro colocou a mão no ombro dela. Luísa, você fez mais por mim em 6 meses do que muita gente fez em anos. Me deu voz quando eu não tinha. Isso não se apaga. Ele foi embora. Luísa ficou parada, sentindo o peso da impotência. Os demitidos foram comunicados oficialmente. Mauro e outros 19. Alguns choraram. Outros apenas pegaram suas coisas em silêncio. O canteiro ficou diferente, mais vazio, mais triste. Hélio se aproximou de Luísa naquela tarde. Você tentou salvar ele. Tentei, não consegui. Às vezes, tentar já é vitória. Não parece. Hélio olhou para o horizonte. Quando eu tinha sua idade, tentei salvar um amigo da demissão. Também não consegui. Aprendi que a gente não controla sistema, mas controla caráter, e você mostrou o seu. Luísa assentiu, sem encontrar palavras. No final do expediente, os operários que ficaram se reuniram informalmente. Alguém trouxe cerveja, outros trouxeram comida. Era velório e celebração ao mesmo tempo. Mauro estava lá. Alguém fez um brinde. Aos que ficam e aos que vão. Todos construíram essa estrada. Todos beberam em silêncio. Luísa olhou ao redor. Pessoas cansadas, marcadas, mas ainda de pé. Não eram heróis. Eram sobreviventes. E talvez isso fosse mais importante. Quando a noite caiu, ela voltou sozinha ao canteiro. As máquinas estavam paradas, silenciosas. Amanhã voltariam a funcionar. Com menos gente, mais pressão. Mas funcionariam, porque era isso que faziam. Funcionavam, apesar de tudo. E ela também funcionaria. Não porque queria, mas porque precisava. Porque desistir não estava entre as opções que o avô lhe ensinou. Com a equipe reduzida, a pressão triplicou. Cada máquina parada significava atraso. Cada atraso significava multa. As jornadas ficaram mais longas, os intervalos mais curtos. Luísa trabalhava 16 horas por dia. Hélio também. A equipe inteira estava no limite. Foi numa quarta-feira que o impossível aconteceu. 3 máquinas falharam ao mesmo tempo. Uma escavadeira, uma pá carregadeira e um rolo compactador. Todas essenciais, todas paradas. Carlos entrou em pânico. Quanto tempo para resolver? Luísa avaliou rapidamente. Sozinha? 8 horas, no mínimo. Não temos 8 horas, temos 4. Então preciso de ajuda. Carlos olhou ao redor. A equipe já estava sobrecarregada. Hélio, você ajuda. Hélio assentiu e foi com Luísa. Dividiram as máquinas. Luísa ficou com a escavadeira e a pá. Hélio com o rolo. Trabalharam em paralelo, rápido, preciso, sem conversa desnecessária. Apenas foco. 2 horas depois, Hélio terminou o rolo. Foi ajudar Luísa na pá. O que tem aqui? Sistema hidráulico. Vazamento em algum lugar. Já checou as mangueiras? Todas. Deve ser interno. Hélio testou manualmente. Não é interno. É na bomba. Vê o som. Luísa parou. Ouviu. Ele estava certo. Como você detectou tão rápido? 30 anos ouvindo bomba falhar. Trocaram a bomba. 3 horas e meia desde o início. Faltava a escavadeira. Luísa correu até ela. Problema elétrico. Curto-circuito em algum lugar do chicote. Poderia levar horas para achar. Hélio chegou atrás. Scanner vai demorar. Faz visual. São metros de cabo, Hélio. Então vamos dividir. Eu começo da frente, você de trás. Trabalharam sistematicamente. 10 minutos depois, Luísa achou. Aqui, cabo descascado. Isolaram, testaram. 3 horas e 50 minutos. 10 minutos de sobra. As 3 máquinas voltaram a operar. Carlos suspirou aliviado. Vocês são uma dupla e tanto.
Luísa e Hélio se entreolharam. Pela primeira vez, sorriram ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, a parceria se solidificou. Não eram amigos, mas eram time. E times vencem juntos. Foi numa sexta que o reconhecimento veio de forma inesperada. A sede enviou uma comissão para avaliar o desempenho pós-cortes. Esperavam encontrar produtividade caindo. Encontraram o oposto. O diretor-geral chamou Carlos, Luísa e Hélio. Expliquem como conseguiram isso. Hélio falou sobre experiência, Luísa sobre método, Carlos sobre gestão. Mas o diretor queria mais. E o trabalho em equipe? Como conseguiram integração tão rápida? Luísa e Hélio se olharam. Foi Hélio quem respondeu. Aprendi que experiência sem atualização envelhece e método sem experiência tropeça. Junto funcionam. O diretor assentiu. A sede decidiu algo. Vamos implementar esse modelo em todas as obras. Duplas de coordenação. Um veterano, um técnico moderno. Vocês dois serão referência. Luísa sentiu algo estranho. Não era vitória pessoal. Era vitória compartilhada. E isso era maior. Quando saíram da reunião, Hélio parou. Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim quando eu fui um idiota. Luísa sorriu. Obrigado por me ensinar que estar certa não é tudo. Hélio estendeu a mão. Luísa apertou. Era paz. Finalmente. Mas a história ainda não tinha terminado, porque a maior prova ainda estava por vir. A maior prova chegou num sábado. A obra estava adiantada. Faltavam 2 semanas para a entrega final. Tudo corria bem, até que não correu mais. A escavadeira principal, a mesma do primeiro dia, apresentou falha catastrófica. O motor travou completamente durante a operação. Fumaça. Barulho metálico. Parada total. Carlos ligou para Luísa às 6 da manhã. Preciso de você aqui, agora. Quando ela chegou, Hélio já estava lá. A expressão dele dizia tudo. Era grave. O que aconteceu? Motor fundiu. Pistões travaram. Luísa sentiu o estômago apertar. Quanto tempo para trocar o motor? 10 dias, se conseguirmos a peça. A gente não tem 10 dias. Carlos chegou correndo. A sede quer respostas. Como isso aconteceu? Manutenção preventiva não deveria ter evitado. Luísa conectou o scanner nos registros antigos. Hélio checou o histórico manual. As manutenções foram feitas, disse Hélio. Todas no prazo. Então por que fundiu? Carlos estava desesperado. Luísa analisou os dados. Havia algo estranho. O óleo havia sido trocado conforme protocolo, mas a qualidade... Quem forneceu o óleo da última troca? Hélio checou a nota. Fornecedor novo. Aprovado pela sede. Mais barato? Perguntou Luísa. Carlos confirmou com um gesto. Luísa pegou uma amostra do óleo. Viscosidade errada. Aditivos abaixo do padrão. Era óleo de qualidade inferior vendido como premium. Não foi falha de manutenção, foi sabotagem comercial. Como assim? Carlos franziu a testa. Fornecedor vendeu óleo ruim. Custou menos, pareceu economia, mas destruiu o motor. Hélio bateu na lateral da máquina, frustrado. E agora? Motor novo leva 10 dias. Obra entrega em 14. Silêncio pesado. Foi Luísa quem quebrou. E se a gente não trocar o motor? O quê? Hélio olhou para ela como se estivesse louca. E se a gente reconstruir? Aqui mesmo. Reconstruir um motor desse tamanho em menos de 2 semanas? Impossível. Difícil, não impossível. Carlos balançou a cabeça. Luísa, isso é loucura. Se falhar, perdemos o prazo e a multa vai quebrar a empresa. E se não tentarmos, perdemos do mesmo jeito. Hélio olhou para a máquina. Depois para Luísa. Você tem plano? Tenho, mas preciso de você e da equipe inteira. Hélio respirou fundo. É suicídio profissional, ou é a única chance? Carlos fechou os olhos. Quando abriu, assentiu. Façam, mas se der errado, todos caímos juntos. Luísa e Hélio montaram o plano.
Desmontariam o motor completamente, identificariam cada peça danificada, substituiriam o que fosse possível, reconstruiriam o resto. Era gambiarra de nível industrial, mas era a única opção. Reuniram a equipe, explicaram o plano. Outros concordaram calados. Vão ser 12 dias de trabalho ininterrupto, disse Luísa. Turnos de 8 horas, revezamento, sem margem para erro. E quem coordena? Perguntou um mecânico. Luísa olhou para Hélio. Hélio olhou para ela. Nós dois, disseram juntos. O trabalho começou no mesmo dia. Desmontaram o motor peça por peça. Catalogaram tudo. 3 pistões destruídos, cilindros riscados, virabrequim empenado. Isso não dá, disse um mecânico. Precisa de peças originais. Então improvisamos, respondeu Hélio. Já fiz isso antes, há 30 anos. Ele ensinou técnicas antigas, retífica manual, adaptação de peças, soldas de precisão. Luísa coordenava a parte eletrônica, sensores, injeção, controle. Trabalharam noite e dia, sem parar, sem reclamar. No 5º dia, Carlos trouxe más notícias. A sede descobriu. Querem cancelar. Mandar motor novo. Em quanto tempo chega? Perguntou Luísa. 15 dias. Então já era. Deixa a gente terminar. Carlos hesitou. Depois concordou. No 8º dia, o motor estava remontado. Faltava testar. Todos se reuniram. O canteiro inteiro parou para ver. Luísa girou a chave. Nada. Tentou de novo. Nada. Hélio checou. Conexão solta. Corrigiu. 3ª tentativa. O motor tossiu. Fumou e ligou. Todos seguraram a respiração. O motor estabilizou. Funcionou. Perfeito. A equipe explodiu em comemoração. Carlos não sabia se ria ou chorava. Vocês são loucos e geniais. Luísa e Hélio se abraçaram. Exaustos, aliviados, vitoriosos. A obra foi entregue no prazo, com a máquina funcionando. A sede nunca soube exatamente como, mas todo mundo no canteiro sabia, e isso bastava. A entrega foi no dia marcado. Autoridades, imprensa. A BR-163 inaugurada oficialmente. Luísa e Hélio observavam de longe, sujos de graxa. A gente não vai estar nas fotos, disse Hélio. A gente sabe o que fez, respondeu Luísa. Carlos os chamou para a cerimônia. No palco, o diretor-geral reconheceu publicamente o trabalho deles. Luísa Alves e Hélio Montenegro representam a fusão entre inovação e experiência. O modelo de dupla coordenação será implementado em todas as obras do país. A plateia aplaudiu. Não eram heróis, eram trabalhadores, mas eram reconhecidos. Jornalistas tentaram entrevistá-los, ambos recusaram. Máquina não liga para holofote, disse Hélio. Só precisa funcionar. Naquela noite, festa no canteiro. Um jovem trainee se aproximou de Luísa. Como você conseguiu? Aprendi a ouvir, respeitar e provar com resultado, e encontrei gente disposta a me dar chance. E se ninguém tivesse dado? Eu teria criado minha própria chance. Hélio se sentou ao lado dela. Sabe o que aprendi com você? Que nunca é tarde para mudar. Você me tirou da zona de conforto. Você me ensinou que técnica sem humanidade é vazia. O que você vai fazer agora? A sede ofereceu coordenação em outra obra. Maior, vou ficar aqui. Treinar a próxima geração. Carlos apareceu com cervejas. Brinde a máquinas que funcionam e pessoas que aprendem. Bateram as garrafas. Mais tarde, Luísa caminhou sozinha entre as máquinas. Tocou a escavadeira Komatsu, a mesma do primeiro dia. Obrigada, sussurrou. Olhou para o céu. Pensou no avô. Consegui, vô. Nadei contra a correnteza. E quando ela virou, nadei mais rápido que todo mundo. Dormiu em paz, completa. Não era mais sobre provar, era sobre ser. E ela era. 6 meses depois, Luísa coordenava uma obra ainda maior. Rodovia Federal no Pará, equipe de 50 pessoas. Desafios novos. Mas agora ela não chegava sozinha. Chegava com credibilidade, com história,
com respeito conquistado. No primeiro dia, apresentou-se à equipe. Sou Luísa Alves, coordenadora técnica. Vou trabalhar com vocês, não sobre vocês. E cumpriu. Implementou o modelo de dupla coordenação. Veteranos e técnicos modernos trabalhando juntos. Funcionou. Hélio ligava ocasionalmente. Desafiador. E você? Treinando 3 jovens. Um deles me lembra você, teimoso. Luísa riu. Cuidado, vai acabar aprendendo mais uma vez. Já aprendi que isso nunca para. Carlos foi promovido. Gerente regional. Visitava as obras periodicamente. Orgulhoso de você, disse numa visita. Obrigada por acreditar. Eu não acreditei no começo. Você me obrigou a acreditar. Melhor ainda. A obra avançava bem, sem grandes dramas, mas com desafios diários que exigiam competência, paciência e liderança. Luísa descobriu que liderar não era impor, era inspirar. Um dia, uma jovem mecânica chegou na obra, tímida, insegura, mas competente. Luísa reconheceu o olhar. Era o mesmo que ela tinha anos atrás. Qual seu nome? Ana. Bem-vinda, Ana. Aqui, competência fala mais alto que qualquer outra coisa. Ana sorriu, aliviada. Luísa viu a si mesma naquela garota e entendeu que seu papel agora era diferente. Era abrir caminho, não era mais provar. Numa noite, sozinha no alojamento, Luísa abriu uma gaveta. Lá dentro, uma foto antiga. Seu avô ao lado de um caminhão. Sorriso largo, mãos sujas de graxa. Ela tocou a foto com carinho. Obrigada por me ensinar que máquina não mente e que desistir nunca foi opção. Guardou a foto de volta. No dia seguinte, uma escavadeira apresentou falha. Luísa chamou Ana. Vem comigo, vou te ensinar a diagnosticar. Ana acompanhou, atenta. Luísa explicou cada passo. Ensinou a ouvir a máquina. Os dados. Máquina fala. Só precisa prestar atenção, disse Luísa. Ana sorriu. Meu pai dizia a mesma coisa. Então você já sabe o principal. Consertaram juntas. Ana aprendeu rápido. Quando terminaram, Luísa olhou para a jovem. Você vai longe. Como você sabe? Porque eu já estive onde você está. E sei o que vem depois. Ana assentiu sem entender completamente. Mas um dia entenderia. A obra foi entregue no prazo. Mais uma vez, Luísa recebeu nova proposta. Coordenação geral, múltiplas obras, responsabilidade nacional. Hesitou. Era muito, mas era possível. Aceitou, porque se o avô ensinou algo, foi que limites são feitos para serem testados. Anos depois, numa entrevista para a revista Técnica, perguntaram: qual o segredo do seu sucesso? Luísa pensou. Não existe segredo. Existe trabalho, respeito e nunca parar de aprender e aceitar que você não conquista sozinha. Conquista com quem acredita em você e quem te faz acreditar em si mesma. E para jovens que enfrentam preconceito, prove com resultado, não com argumento. E quando provarem, não esqueça de quem te ajudou. E ajude quem vem depois. A entrevista foi publicada. Viralizou. Mas Luísa não mudou. Continuou trabalhando, continuou aprendendo, continuou abrindo caminho, porque essa era a herança que escolheu carregar. E num canteiro de obras qualquer, em algum lugar do Brasil, uma jovem leu a entrevista e pensou: se ela conseguiu, eu também consigo. E tentou. Isso, no final, era tudo o que importava. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Histórias de superação como a de Luísa precisam ser compartilhadas, porque alguém, em algum lugar, precisa ouvir que é possível, que o esforço vale a pena e que desistir nunca foi opção. Nos vemos na próxima história.